Encontre uma expressão para a função cujo gráfico é a curva. Então, vai ter vários. Vou fazer um por vídeo, né? Então, na 51, ele quer que a gente encontre a expressão que representa o segmento de reta unindo os pontos 1 e menos 3, 5 e 7. Bom, se é um segmento de reta, então você tem que entender que toda reta ela tem um coeficiente angular, que é o que determina o quão inclinada ela está. Para achar o coeficiente angular, a gente vai fazer o seguinte, ó. M, que é o coeficiente angular, é igual o quanto o y variou em um determinado intervalo, dividido por quanto foi isso, quanto tempo. Considere tempo entre aspas, tá bom? Porque a ideia é o seguinte, o ponto ele andou do x igual a 1 até o x igual a 5. Nesse espaço de tempo, de novo, tempo entre aspas, ele subiu, ele saiu do menos 3 e subiu até o 7. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula usando a técnica formal? Vai ser assim, ó. Você vai pegar o valor mais avançado. Quando eu falo de avançado, é o valor que tem o y maior, tá? Perdão, o x maior, né? O x aqui vale 1, o x aqui vale 5. Então, esse aqui vai ser o 1 e esse aqui vai ser o 2. Então, vamos pensar na coordenada y. y2 menos y1, que é o que eu tenho aqui. Como tem o y2 que vale 7, tem o sinal de mais da própria fórmula, e o y1, que é o menos 3, é negativo. Então, tem que escrever o menos de novo. Então, y2 menos y1. Dividido por x2, ou seja, o x é a coordenada aqui da esquerda, dá 5, menos x1, que é 1, ok? 7, menos com menos mais, então fica 7 mais 3, 10. 5 menos 1, 4. O 10 e o 4 são pares, dá para simplificar dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, fica 5 sobre 2. Então, o coeficiente angular desse segmento de reta vai ser 5 sobre 2. Vamos prosseguir então. Esse aqui eu vou só reescrever ele aqui em cima, tá? O cálculo, em ganhar espaço. Para você encontrar a fórmula de uma função, você vai usar uma fórmulazinha que eu vou te mostrar aqui. Mas deixa eu só te mostrar a ilustração do que nós estamos procurando. É a fórmula para esse segmento de reta, que começa no 1 e menos 3 e vai até o 5 e 7, ok? A formulazinha é essa. Ela não é muito diferente dessa de cima. O que você vai fazer aqui para você chegar nessa de baixo? Decorar, né? Ou então lembrar que na fórmula do coeficiente angular, o y2 e x2 é trocado por x e y. Por quê, professor? Porque aqui eu conhecia tanto o ponto x1 quanto o ponto x2, né? Que tinha coordenada 1 e 2. A diferença aqui embaixo é porque vou colocar só x e y porque é algo genérico. Porque o x vai valer 1, perdão, o x pode valer 2, x pode valer 3, pode valer 4, 2,5, não importa. Então, você troca y2 por x2 e multiplica cruzado. O m é como se tivesse dividido por 1. Então, 1 vezes y menos y1 dá y menos y1. Igual m vezes x menos x1. Aqui, m vezes x menos x1. Então, você decora a fórmula aí, que não é muito diferente. Você tem que saber que o de cima, multiplicando o cruzado, chega no de baixo. Aí troca x2 por x, y2 por y. Tá bom? Bora prosseguir. Aqui nós vamos trabalhar com um ponto desconhecido, que é o x e y, e um ponto conhecido, que é o x1 e y1. Olha só como é que vai ficar. Y menos o y1, a gente viu que o y1 é o menos 3, então tem o menos com menos, igual coeficiente angular, que é 5 sobre 2, nós acabamos de achar, vezes x menos, no caso aqui é o x1 vale 1, então fica x menos x1, que é x menos 1. Aqui eu vou fazer um pouco direto e vou explicar o que eu fiz. Presta muita atenção. Deixei o y isolado, igual. Ó, aqui ó, é menos com menos dá mais. Y mais 3.
Mas para jogar para o segundo membro, acaba virando menos 3. Então, eu deixei ele lá no finalzinho, ok? 5 sobre 2 vezes x dá 5 sobre 2x. 5 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 5 sobre 2. Aqui eu tenho menos 5 sobre 2 menos 3. Então, faz a união aí, né? Faz a subtração. Então, soma esses valores negativos, vai dar menos 11 sobre 2. Então, aqui eu vou botar um menos já, tá errado, ok? Mas só para te mostrar, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 5, 11. 11 sobre 2. Então é isso, a função por onde passa esse segmento é essa que você está vendo aí. Y igual a 5 sobre 2x menos 11 sobre 2. Mas é preciso tomar cuidado para não vacilar. Porque lá ele não pede a fórmula da função. Ele pede a equação do segmento de reta. Então, quando ele pede a equação do segmento de reta, ele não quer saber dos valores que estão antes do x igual a 1, que é aqui para trás, e também ele não está interessado nos valores de quando o x é maior do que 5. Ele quer do 5 para trás, ele quer do 1 para frente, entre 1 e 5. Então, se fosse a função como um todo, estaria aqui a resposta. Mas como ele quer a fórmula do segmento, aí você tem que colocar o intervalo. Olha, você vai aplicar essa fórmula apenas nesse intervalo, do 1 até o 5. Entendido? Então, faz toda a diferença isso aqui. Isso aqui está escrito porque ele quer a fórmula só do segmento, e não do que vem antes, tampouco do que vem depois.